Então, praticamente a maternidade e o casamento vieram juntos na minha vida. E antes disso, eu confesso para você que eu focava muito no meu trabalho, né. Então, eu não sou diferente de todas as mães que pensam: "Ah, talvez ela tenha sempre sonhado com maternidade, por isso ela tem tantos filhos", ou talvez ela seja aquela pessoa que, nossa, nasceu para ser mãe. Não, isso não é verdade. Não é verdade mesmo, assim, eu não pensava em ter muitos filhos há, sei lá, uns 3 anos antes do meu casamento, eu não pensava em ter muitos filhos. Ter muitos filhos não era um sonho, nem casar na igreja era um sonho para mim, né. Isso foi mudando ao longo do tempo. Mudou quando eu conheci o meu marido e mudou quando eu conheci a religião, de fato, né. Então quando eu conheci a religião, as coisas foram clareando na minha cabeça. Engraçado que eu sinto que era algo que eu buscava, mas eu não sabia exatamente o que que era. Parecia que sempre tinha algo de incompleto dentro de mim, mas eu não sabia responder. Bem, é a ausência de Deus, é a ausência de um sentido para minha vida, eu não conseguia responder isso. E à medida que eu fui conhecendo essa realidade, ela entrou de forma muito avassaladora e não só avassaladora, quanto um tanto quanto desesperadora, para falar a verdade. Então, quando eu me deparei com a verdade, quando eu me deparei com, aquilo que eu encontrava, que eu vi que era o caminho, que eu procurava, que eu não sabia exatamente, que eu vi que era o caminho, eu só chorava. A verdade é essa. Eu só chorava, chorava e não sabia dar nome às coisas. Eu falei: "Bem, eu preciso mudar completamente a minha vida. Preciso mudar a maneira como eu vejo as coisas", né. E aí isso veio caminhando primeiro no meu relacionamento com o Ítalo, né, que é meu marido, que na época era meu namorado, e aí as coisas foram tomando uma nova forma. E de fato, antes da gente se casar, a gente começou a pensar o que seria a formação de uma família, né, propriamente dita. Porque eu de fato tinha uma família estruturada, né, eu tinha minha mãe, meu pai, casados, tinha eu e minha irmã, mas o foco, tanto acho que da vida deles um pouco, embora fosse a família, né, de alguma maneira, porque eles estavam casados, tinham os seus filhos, né, mas era sempre muito foco no trabalho, né, o foco, no sucesso, o foco no desenvolvimento pessoal, dentro da profissão, digamos assim, né. A realidade familiar, embora, graças a Deus, eu tenha tido uma realidade familiar muito presente e bem estruturada, não era algo que me chamava atenção, não era algo que eu falava: "Bem, eu quero isso para minha vida". Não, eu só pensava de fato na minha carreira, né. Então, a maternidade, ela veio mudar bastante disso. Quando eu decidi largar a medicina, eu me vi dentro da minha casa com meu filho, que tinha 4 meses, e daí eu pensei: "Bem, agora essa é a minha profissão. Então é agora isso que eu tenho nas minhas mãos e é isso que eu vou precisar santificar". Eu já tinha essa realidade na minha cabeça, sabe, da santificação do trabalho. Então eu comecei a mergulhar em tudo que fosse sobre educação. Então, fazer disso o nosso caminho de encontro com Deus, né, fazer disso o nosso sim diário é a maravilha, né. Então eu vou ser sincera para você, eu não conseguia sentir muito isso, bem, o que que eu estou perdendo, né. Claro que no início eu pensava: "Puxa", porque é claro, cada vez que o meu pai, o meu avô, a minha mãe perguntava: "E aí, a sua profissão? E a sua profissão?" Eu falava: "Caramba, será que um dia eu vou conseguir voltar?" E eu até tentei não voltar para a residência, que não tinha como, mas eu tentei voltar para a pós-graduação. Então isso, de alguma maneira,
estava ali em mim, né? Mas isso não me trazia uma infelicidade, sabe? Não me trazia uma angústia, porque eu gostava de estar ali, né? E eu queria ter outros filhos. Então era uma coisa tipo, não é que eu tive o meu primeiro filho e pensei, bem, agora eu não quero mais nada disso, que agora eu quero voltar à vida que eu tinha antes, né? Bem, então eu vivi aquilo enfrentando, né? E eu acho que isso que permitiu hoje eu falar tanto sobre maternidade.